Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que você tenha um dia exponencial. Que o Senhor venha te usar muito hoje. Essa é a minha oração e principalmente que Deus fale com você. Eu quero conhecer você e eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual o nome da sua igreja local? Eu sei que tem muita gente aqui da PIB-BH, mas eu sei que tem outras pessoas de outras igrejas e eu fico muito feliz de ver você aqui participando desse devocional. Eu gostaria que nós tivéssemos pessoas de todas as igrejas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então coloca aqui o nome da sua igreja local, de onde que você está participando. Eu quero mandar um abraço para a sua igreja, quero mandar um abraço também para o seu pastor. Escreva aqui nos comentários. O texto de hoje é Atos 6, verso 8. Nós já estamos alguns dias no capítulo 6 e hoje nós adentramos o verso 8 que diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Eu quero recordar com você a construção. 120 pessoas estavam no cenáculo orando, o Espírito Santo desceu e Pedro prega, a igreja vai ser inaugurada, há um crescimento exponencial. Junto desse crescimento, muitos desafios, problemas estavam acontecendo. Eles se reuniram, levantaram 7 homens para servir a igreja e entre esses 7 homens está Estevão. E olha o testemunho que a Bíblia dá sobre Estevão. Estevão, um homem cheio da graça, cheio do poder de Deus, que realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Já imaginou a Bíblia falar isso aqui de você? João Pedro, cheio da graça, cheio do poder, realizava sinais e maravilhas. Já imaginou Deus falar isso aqui? Nazaré, Terezinha, Silvana, já imaginou Isaías? Já imaginou Deus falar isso aqui de você? Um homem cheio da graça, cheio do poder, Noa, Natan, cheio da graça, cheio do poder. Meu Deus, que testemunho lindo! E a gente vem construindo aqui como que você pode chegar nesse nível. Nos 2 últimos devocionais, nós trabalhamos aqui várias características para que você pudesse viver uma vida exponencial, assim como a vida de Estevão. É muito interessante porque todo mundo quer ser um homem cheio da graça, uma mulher cheia de poder, todo mundo quer ser uma pessoa cheia de unção, todo mundo quer fazer o que Estevão fazia. Mas ninguém quer participar do processo. Todo mundo quer viver o resultado de Estevão, mas ninguém na prática quer seguir o passo a passo que Estevão seguiu para chegar neste nível de vida. Quando eu olho para a vida de Estevão, eu percebo, e aqui uma confirmação dos 2 últimos devocionais, Estevão estava perto. Ele estava ali junto com os apóstolos, ele estava ali junto com a igreja, ele estava entrelaçado na comunhão cristã. Olha, Estevão tinha um bom testemunho. Não tinha ninguém para falar nada de Estevão porque as brechas estavam fechadas. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão era sábio, submisso à sua liderança, estava debaixo da autoridade dos apóstolos e Estevão foi fiel ao cuidar das viúvas. Não foi confiado para Estevão uma pregação num grande local, cantar para multidões, mas para servir comida às viúvas. Uma tarefa que pode ser vista como uma tarefa de bastidor, uma tarefa simples, uma tarefa que talvez ninguém queria. Mas Estevão foi tão fiel naquilo que lhe foi confiado que Deus começou a agir através dele de forma poderosa, a ponto de que Estevão começou a fazer sinais e maravilhas no meio do povo. Por isso eu quero te perguntar, em qual dessas áreas você precisa melhorar para viver o que Estevão viveu? Em qual dessas áreas você precisa melhorar para ter um ministério tão exponencial, para ser um homem e uma mulher tão ungida, tão cheia da presença de Deus? Em quais dessas áreas você precisa melhorar? Será que hoje você não precisa melhorar nos seus relacionamentos? Pensa aí. Será que hoje você não é alguém que está muito afastado? Muito solitário, muito individualista, muito na sua? Será que você não precisa melhorar nisso? Se expor mais, participar mais,
sabe, se envolver mais? Será que essa não é uma área que você precisa melhorar? Será que você não precisa melhorar no seu testemunho? Será que hoje você não tem medo de se expor porque você tem medo do que as pessoas podem falar a respeito do seu passado? Será que você não precisa fechar as brechas do passado porque passado resolvido, futuro decidido? Será que você não precisa negociar suas dívidas, pedir perdão para algumas pessoas, resolver pendências emocionais do passado, liberar perdão, tirar mágoa do seu coração? Qual área você precisa melhorar? Será que você não precisa ser alguém mais cheio do Espírito Santo de Deus? Porque a Bíblia diz que você pode ter ou que você pode ser cheio. Não se contente em apenas ter quando você pode ser cheio. Busque ser cheio do Espírito Santo. Talvez hoje você esteja entristecendo o Espírito Santo de Deus a partir de uma vida de mentira, de fofoca, de imoralidade sexual, falta de santidade, de integridade. Quais são as áreas que você precisa melhorar? Será que hoje não é na sabedoria? Será que você não tem sido tolo em algumas decisões? Será que você não tem sido precipitado em algumas falas? Será que você não precisa pedir a Deus mais sabedoria? Será que hoje você não precisa ser mais submisso à sua liderança, caminhar debaixo da autoridade deles? Será que hoje o que não está faltando é você ser fiel naquilo que Deus te deu? Será que você não está desprezando o que Deus te deu porque você acha que é pouco? Porque você acha que é pequeno? Porque você acha que isso não tem tanto valor? Será que você não está desprezando isso? Porque tudo que a gente despreza, a gente perde. Esaú desprezou a primogenitura e perdeu as bênçãos da primogenitura. Mical desprezou Davi no seu coração e não pôde ter filhos de Davi. Tudo que você despreza, você perde. Será que hoje você não está honrando a Deus, a semente que Ele te deu e sendo fiel àquilo que Ele te confiou? Quais destas áreas você precisa melhorar? Se você se sentir à vontade, escreva aqui nos comentários: pastor, ora por mim nesta área, porque eu quero crescer nesta área e eu assumo um compromisso de orar pelo seu comentário, pela sua vida, porque o meu interesse é o seu crescimento espiritual. O meu interesse é ver você se desenvolvendo, o meu interesse é ver você crescendo. Então, se você se sentir à vontade de compartilhar aqui conosco, nessa comunidade, porque não é porque é virtual que não é real. Nós estamos aqui, o Espírito de Deus está aqui, eu vou orar por você. Então você pode dizer aí: pastor, olha, eu sou muito tímido, pastor, eu sou uma pessoa ferida, magoada com o passado, eu não consigo me abrir. Ora por isso, pastor, eu preciso, sabe, me envolver mais. Pastor, eu tenho sido precipitado, ora para que eu seja mais sábio. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu quero caminhar em submissão. Ora, coloca aí. E eu vou orar também por você. E aí eu quero em breve, sabe, num futuro próximo, ouvir os seus testemunhos aqui, daquilo que o Senhor está fazendo através da sua vida. Eu quero que você viva esse texto aqui, sabe? Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus e realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, sabe? Eu quero poder falar isso, testemunhar isso em relação à sua vida. Eu quero ver outras lideranças, outros pastores testemunharem isso em relação a você. Mas não tem como você viver o extraordinário sem praticar o ordinário. Não tem como você viver uma vida sobrenatural se você não respeitar os processos. E juntos em oração nós vamos vencer e você vai avançar, eu creio. E eu já vou começar a orar por isso. Pai, ajuda essa pessoa para que ela possa viver, Deus, uma vida tão exponencial como a vida de Cristo aqui na terra. Uma vida tão relevante quanto a vida de Pedro, quanto a vida de Estevão, quanto a vida do apóstolo Paulo, Pai. Eu peço ao Senhor que ela possa ser usada pelo Senhor de forma tremenda, poderosa, exponencial. Mas hoje ajuda ela, Pai, nesta área que ela precisa vencer. Ajude ela a romper nesta área que ela está travada, Pai. Dá a vitória para ela, que através do foco, da disciplina, da perseverança, Deus, que ela possa avançar. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Quantas pessoas você conhece que precisam ouvir o que foi dito hoje aqui? Então, não fica omisso em tudo isso e nem passivo.
Já seja fiel àquilo que Deus confiou nas suas mãos. Você é um missionário da internet, um entregador de esperança. Pega esse devocional e monta uma lista de transmissão no seu WhatsApp, manda no grupo da família. Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus. E por favor, não se esqueça, se inscreva nesse canal, compartilhe o sininho. É uma alegria ter você aqui comigo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e eu te encontro aqui amanhã.